Olá, gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que não me conhecem, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica para pequenos e médios produtores voltados no cultivo de hortaliças ou frutíferas. Primeiramente, vamos tratar dos grupos de hortaliças, começando pelas raízes delas. Pelas raízes, você já deve vir em mente quais são as hortaliças que nós temos que são raízes. Principalmente cenoura, beterraba, alho, cebola, isso é o mais comum. Mas aí temos rabanete, as batatas, todas elas diversas. No Brasil, a batata é tratado como hortaliça. Por quê? Porque ainda nós temos a batata inglesa, batata doce, etc., como sendo um prato não que tenha necessidade de estar todos os dias na mesa, porque nós não temos esse hábito. Nosso hábito é arroz e feijão todo dia. Mas nos países na qual você come batata em forma de purê, cozido, somente amassado e etc., nesse ponto nós temos que tratar como batata como um grão, que nem pra gente é o arroz. Por que acaba sendo tratado como um grão nesses países? Porque é algo que faz parte da tradição alimentar e é a base deles, tá? É a base deles na alimentação. Então, se vocês pararem para pensar, a base da alimentação do ser humano é carboidrato. Cada lugar vai ter o seu de forma tradicional. Alguns lugares, no caso na Europa, são as batatas. No Brasil, os nossos habitantes nativos têm como tradição a mandioca. Outros lugares na América Latina é o milho e assim vai. Então a base da alimentação do ser humano é carboidrato. Tirando as exceções e dependendo das dietas que tiver por aí, tá? Então é basicamente dessa forma, tá bom? Então as raízes estão presentes e elas estão num grupo específico que é a parte do sistema radicular. Por que ela é tão diferenciada? Porque ela é um órgão, a raiz ela foi modificada com o tempo para ela se tornar um armazenamento de energia para a planta. Então, se vocês observarem as plantas que têm raiz comestível, quando tem um reservatório maior que nós podemos colher e cozinhar, dessa forma ela acaba se tornando o quê? Uma raiz de armazenamento. E elas têm a parte aérea, ou seja, aquela que está sobre o solo, diferenciada. Por que eu falo para vocês que é diferenciada? Porque essas que estão sobre o solo, elas não têm uma parte aérea robusta, vigorosa. Então ela não tem a capacidade de armazenar tanto alimento assim como a raiz pode ter. Então ela acaba se tornando uma forma de armazenamento. Outro ponto é que nos locais onde se originaram essas hortaliças, são locais que nevam bastante. Então, como a parte aérea, a parte que está para cima do solo, acaba queimando com o frio, por exemplo, com a da geada, vamos supor, eu não vou danificar a parte que armazena energia da planta, que no caso está debaixo da terra. Então é uma forma que a planta se adaptou para chegar desse jeito, de ela ter condição de armazenar energia e assim, quando a neve derreter, conseguir passar por essa parte de nevasca, essa estação mais fria, aí ela consegue perpetuar a espécie, porque a intenção maior das plantas é deixar um descendente, uma sementinha, da mesma forma que os mamíferos. Dessa forma, as plantas conseguem deixar um descendente. Bom, então são formas que durante a evolução dessa planta, ela acabou se especializando em ter a raiz como armazenamento. Uma curiosidade, minha gente, uma pequena e grande curiosidade.
A cebola de cabeça que nós fazemos como tempero, algumas pessoas gostam da cebola menorzinha para fazer conserva e etc. Ela não é uma raiz, nada mais é do que as folhas. Gente, Érica do céu, então aquilo ali que a gente come é folha de cebola? São folhas. Tanto é que se vocês pararem para pensar, quando você pega a cebola e corta assim, você vê todas as camadas. Aquilo, se você vê na cebolinha, é uma folha, é um prolongamento, só que a cebolinha, ela é comprida. No caso da cebola, ela é arredondada. A raiz da cebola nada mais é aqueles cabelinhos que você vê quando compra a cebola na feira ou no mercado, certo? Então, no caso da cebola, o órgão de armazenamento é um conjunto de folhas que se especializaram para ficar embaixo do solo, ou tem algumas que ficam na metade ou outras que ficam em cima. Vai depender da variedade. Tem várias variedades de cebola, debaixo do solo, pela metade ou em cima do solo. Aí vai variar conforme a variedade que vocês estão trabalhando, certo? E como eu tenho que fazer o armazenamento dessas folhas, por isso que do plantio até a colheita da cebola é longo tempo, não é um período muito curto. Então, dessa forma, para vocês entenderem melhor, a cebola são um conjunto de folhas modificadas que tiveram a habilidade de armazenar energia para manter a planta da cebola viva até ela perpetuar a espécie. Porque derreteu a neve, por exemplo, pensar nesse ponto lá de trás. Derreteu a neve, ela vai ter energia para sair mais folhas, flores e sementes. Ok? Então, essa é a intenção das plantas. E nós pegamos para o nosso benefício para nos alimentar. Tá bom? No caso do alho, vocês veem, quando vocês cortam a cebola, não tem aquela partezinha entre as folhas da cebola e a raiz? Então, minha gente, o alho é aquela pequena partezinha da cebola, só que maior. Então, ele vai estar entre a raiz, que sai aqui embaixo, e aonde sai a folha. Por isso que quando você deixa, por exemplo, muito tempo o alho na geladeira ou na fruteira, ela começa a sair uns brotinhos verdinhos. Ali é a folha. Então, se vocês pararem para pensar, se aqui em cima sai a folha e aqui embaixo sai a raiz, essa parte é o que? É o quê? O caule. Gente, sério, Érica, é o caule? Sim, essa parte aqui nada mais é do que o caule do alho, que com a evolução dela foi diminuindo, né, o tamanho, ela modificou, então todos aqueles dentinhos de alho nada mais é do que o caule do alho. E o caule da cebola, qual que é? Essa partezinha que eu acabei de falar no começo, que é onde está entre as folhas da cebola, que são as pétalas, quando a gente corta em 4 sai as pétalas, e aonde está a raiz, aquela partezinha pequenininha, não é branco, é um creminho, uma cor creme, é o caule da cebola. Então o caule diminuiu de tamanho conforme a necessidade de armazenar energia, e nós, seres humanos, só fizemos o que? Melhorar, encontrar variedades que tenham cada vez mais caules maiores, no caso do alho, e folhas maiores, no caso da cebola, para deixar elas grandes, com aqueles dentão de alho bom, fácil de descascar, e aquela cebola bonita, linda e maravilhosa, que nós temos uma vasta variedade. Essas duas que eu falei para vocês são exceção. Agora, a cenoura é raiz, a batata são tubérculos, mas também está ali com uma raiz modificada para poder armazenar energia. A beterraba é uma raiz,
A batata doce é um tubérculo, a mandioca é uma raiz, só que tem gente que considera ela hortaliça, tem outras pessoas que não. A grande maioria das pessoas consideram ela como uma cultura específica, não sendo uma hortaliça. Mas também eu conheço pessoas que consideram a mandioca uma hortaliça. Qual que está errado ou não, não sei. Eu considero uma cultura à parte. Falo de mandioca porque a grande maioria das pessoas que trabalham com horta e pomar tem um mandiocal no sítio. Então não tem como não falar da mandioca. Mas aquelas pessoas que consideram hortaliça e têm as suas justificativas, tudo bem. O que importa mesmo é que a mandioca é gostosa, e já falamos sobre isso. Espero vocês aqui novamente. Não deixa de se inscrever no meu canal do YouTube. Clica lá no sininho para vocês receberem notificação de novos vídeos. Curta minha página do Facebook e do Instagram, e é ericafugita_oficial. Até o próximo vídeo e muito obrigada!